Gravando no capricho. Vamos ver hoje, pessoal, o estudo dos verbos no conceito introdutório, né? Aqueles conhecimentos, aquelas classificações que a gente tem que saber, que a gente precisa saber, dos pormenores mesmo, né? Para que a gente consiga embasar para quando a gente vir na próxima semana a parte dos verbos 2, né? E aí vocês perguntaram em relação à FGV, né? Se a gente vai fazer e tal. Então eu vou fazer um planejamento em cima disso, né? Aí vou levar para o grupo para ver o que é que o grupo acha, né? O que é que o grupo diz, para ver se a gente o que é que a gente faz dentro dessa perspectiva, né? Como mudou a perspectiva da banca, né? Aí não sei se a gente recomeça ou se a gente continua, entendeu? É isso que eu queria depois conversar com vocês. Porque agora, como a gente já sabe uma banca específica, aí é bom que já trabalha já exercícios, né, em cima da banca, né? O que é que vocês acham? Show, professor. O senhor que manda. Pronto, aí eu vou fazer um planejamento, vou apresentar para vocês primeiro, né, para ver o que é que vocês dizem, para depois a gente abrir novamente para a galera ver se a gente consegue aumentar, né, o público, porque eu esperava pelo menos uns 30 alunos, 20, 25 alunos, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que trabalhar também em favor da causa, né? Só não foi o número que a gente pensava, mas a gente tem que continuar, né? É o bisu feroz. Então, bora lá, né? Professor, o senhor faz o novo planejamento e passa para a gente. Aí, quem quiser permanecer com o novo planejamento, permanece. O senhor dá o seu valor e a gente vai continuando. Pronto, show de bola. É isso, eu tava... Primeiro vai conversar direitinho, né? Pra gente ver bem organizadozinho. Pra ficar no capricho. Então, vamos lá, né? Em plena sexta-feira, a gente aqui, bisurando ferozmente, mas tudo em prol da arte maior, né? Que é conhecimento e, se Deus quiser, a aprovação de vocês. Mas, queridas, vamos trabalhar a relação dos verbos, né? O que é que eu tenho que conhecer como elemento básico, elemento introdutório sobre o verbo? Primeiramente, né, pessoal, dizer que o verbo é uma palavra variável que vai exprimir ação, estado, mudança de estado, permanência de estado e fenômeno meteorológico. Ora, quando ele indica ação, quando o verbo, pessoal, indica ação, ele é chamado de quê, hein? Ele é chamado de verbo nocional, né? É chamado de verbo nocional. E aí eu pergunto, pessoal, na sintaxe, quais são os verbos nocionais? O verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, o verbo transitivo direto e indireto e o verbo intransitivo. Ou seja, pessoal, são os verbos responsáveis pelo predicado verbal, né? Então, falou em verbo de ação, é não ficar apenas nesse conhecimento. É saber que o verbo também é chamado de nocional. E aí eu me lembrei agora de outra nomenclatura, né, que a galera também chama nos concursos, verbos significativos, né? Então, pode cair tanto ação, como nocional, como verbo significativo. E aí a gente sabe que, levando para a sintaxe, é o VTD, o VTI, o VTDI e o VI.
Ou seja, são os verbos responsáveis pelo predicado verbal. Então, nesse caso aqui, os alunos escreveram uma redação, né? Escrever uma redação é um predicado verbal, por quê? Porque o verbo designação, o verbo é nocional, ou seja, é um verbo transitivo direto. Então, quando a gente fala em estado, deixa eu mudar a cor aqui, né, para diferenciar. Quando a gente fala de estado, quer mudança, quer permanência, a gente já fala de quê, pessoal? A gente já fala de verbo de ligação. Não nocional, né? Bora primeiro para a nomenclatura mais técnica. Verbo não nocional, verbo não significativo. Se for levar para a sintaxe, é o quê? É o verbo de ligação, né? Ou seja, verbo responsável pelo predicado nominal. Por quê, pessoal? Porque para ser verbo de ligação, eu tenho que ter obrigatoriamente o quê? Eu tenho que ter verbo obrigatoriamente o quê? Predicativo do sujeito, né? Predicativo do sujeito. Então, a gente sabe que, na verdade, é o predicativo do sujeito, né? O responsável pelo predicado nominal. Mas só há verbo de ligação se houver predicativo do sujeito, né? Pronto. Então, essas são as conceituações básicas, né? E também a gente sabe os verbos fenômenos da natureza. Pessoal, o que é que a gente sabe dos verbos fenômenos da natureza? O que é que a gente lembra, hein? São os verbos impessoais, né? Verbos designativos de fenômeno meteorológico são verbos impessoais. E o que são verbos pessoais? Verbos que não apresentam sujeito, portanto, devem ficar no singular, né? Então, a maioria deles, pelo menos de regra, vai ficar no singular. Então, verbos são palavras variáveis, né? Talvez sejam as palavras mais variáveis da língua portuguesa. Galera, o verbo vai sofrer variação de quê? Como é, professor? Repita. Os verbos vão sofrer variação de quê? Número. Número, né? Vai. Pessoa. Pessoa. E o que mais? Bora, Geninha, me ajuda. Número, pessoa, tempo e modo, né? Número, pessoa, tempo e modo. Então, é o verbo, a palavra que mais sofre variação. Sempre situando os fatos em relação, lógico, né, a um determinado tempo. Então, essa é a melhor conceituação relacionada aos verbos. Os verbos, pessoal, têm algumas classificações e a gente tem que saber. Então, os verbos são regulares, irregulares, defectivos e abundantes. Então, é uma nomenclatura que é uma nomenclatura básica que, logicamente, minhas amadas têm que saber, né? O que é um verbo regular?
é aquele que segue um paradigma na hora da conjugação. Ou seja, é aquele que vai manter uma raiz, um radical em todas as conjugações. Os verbos irregulares, né, por sua vez, pelo próprio nome, eles vão se afastar do paradigma de sua conjugação, ou seja, existem conjugações que seguem o radical e tem conjugação que não segue o radical. Já já vou dar exemplo. Tem o verbo defectivo, que é um verbo defectivo. É aquele que não possui todas as formas verbais. Principalmente, por exemplo, a primeira pessoa, né? O verbo abolir, eu abolo, não tem eu abolo, né? Portanto, o verbo abolir, por faltar determinadas pessoas e tempos gramaticais, a gente vai chamar de verbo defectivo. E, por sua vez, existe também os verbos abundantes, aqueles que possuem mais de uma forma. Então, pessoal, como é que o verbo é classificado, hein? Verbo regular, irregular, defectivo e abundante. Então, aqui, ó, por exemplo, o verbo falar, ó, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam, ó. Então, vejam que aqui no radical, ó, ele mantém a postura, ele mantém o padrão. Portanto, a gente vai dizer que o verbo falar é um verbo, o que, galera? Regular. Regular. É um verbo regular. Perfeito. Então, isso é... Bom, veja que o conceito não é nada demais, né? É aquele que mantém o radical, né, dentro da conjugação verbal. E o verbo, galera, que é defectivo, o verbo que é irregular, é aquele que não vai fazer a conjugação em cima do infinitivo, ó. Porque se a gente pegar o infinitivo, por exemplo, do verbo fazer, do verbo dizer e do verbo trazer, qual é o radical? Do fazer é FAZ. Já já a gente fala também do radical, né? Ó, o faz é o radical, o diz é o radical, o traz é o radical. Mas quando a gente vai para a conjugação, ó, faria, ó, de fazer muda para faria, né? Eu faria, você faria, ele faria, nós faríamos, ó. A mesma coisa o verbo dizer, a mesma coisa o verbo trazer. A gente vai perceber que eles mudam. A gente vai perceber que eles mudam a conjugação em relação ao radical. E aí, Laura, beleza? Beleza. Nós temos o verbo defectivo, ó, ele não vai ter, como eu já disse, todas as classificações, ó. O verbo abolir, eu abolo, não existe. Eu coloro, não existe. O verbo falir, ó, eu falo é do verbo falar, né? Mas do verbo falir não existe. E aí vai, tá bom? E aí tem os verbos abundantes, ou seja, o verbo aceitar, ele tem aceitado e ele tem aceito, ó. Verbo anexado, anexo, acendido, aceso, contundido, contuso, dispersado, disperso, elegido, eleito, tá? Então, essas duas formas aqui vão chamar os verbos de abundantes. Então, professor, na prova a gente só sabe se é defectivo se a gente conjugar, não é? É. Exatamente. Mas, geralmente, né, são esses aqui, ó. Cadê? Temos já uns verbos mais conhecidos, digamos assim. Então, esses aqui, ó, são exemplos que sempre caem, né? Sempre caem em prova. Abolir, colorir, falir, explodir, extorquir, ó. Eu extorco, não existe, tá bom? E o abundante. Então, pessoal, só para a gente ficar tranquilo, nós temos as classificações do verbo, né? Quanto à flexão, eles podem ser o quê? Regulares, irregulares,
defectivos e abundantes. Beleza? Então, esse conhecimentozinho aqui, ó, juntamente com as designações dos verbos, juntamente com as classificações, esses conhecimentos básicos, vocês têm que saber. E aí, pessoal, os verbos são divididos em grupos, né? São chamados grupos verbais. Todo mundo, eu acho que é um conhecimento que a maioria de vocês já sabe. Primeira conjugação, de segunda conjugação e de terceira conjugação. No caso, ó, quando eu falo de grupos, eu já vou levar em consideração a chamada vogal temática. O que é vogal temática, pessoal? É aquela letra que vai aparecer, ó, depois do radical. Então, você tira o radical. A letra, a vogal que vier depois do radical é a chamada vogal temática. Então, nós temos 3 vogais temáticas: o A, o E e o I. Então, estudar, verbo de primeira conjugação, cuja vogal temática é a letra A. Escolher, verbo de segunda conjugação, cuja vogal temática é o E. E verbo partir, de terceira conjugação, cuja vogal temática é o I. E aí vale a gente lembrar no que diz respeito ao O, né? Ó, pessoal, o O não é vogal temática. Vou até expressar bem aqui, né? O O não é vogal temática. Por isso que o verbo pôr e os derivados dele, repor, depor, compor, impor, são de segunda conjugação, tá? Por que, Neto, que eles são de segunda conjugação? Porque o verbo pôr, pessoal, ele veio sofrendo redução ao longo do tempo, ó. Ele foi formado no latim pelo verbo ponere, né? O verbo ponere, pela pronúncia, perdeu o N e o último E, ó. De ponere ficou poer, né? Poer. De poer, ele acabou perdendo o E e ficou o po. E aí, por conta da preposição po, foi-se colocado nele um acento diferencial, né? Então, esse acento aqui não é um acento regra, não é regra. É um acento diferencial somente para separar, para diferenciar o verbo por da preposição por. Por quê? Que a gente lembra, né? Das monossilábicas só são acentuadas o A, o E e o O. E elas podem ser seguidas de S. Como aqui, ó, o por veio seguido de R, então normalmente ele não deveria ser acentuado. Mas houve aqui o acento diferencial. E aí, galera, vale o bisu feroz que eu tenho que chamar a atenção de vocês, ó. O acento no por, quando ele está no infinitivo, não é o mesmo do polas, por exemplo, ó, quando a gente usa o verbo por com o pronome oblíquo. Qual é o pronome? O pronome o, o pronome a, aliás, pronome o, pronome o, pronome a, pronome os e o pronome as, né? A gente lembra que quando o verbo termina em E e SZ, o que acontece? A gente elimina essas letras e o A, o O, o AS e o OS ganham o L, né? Ou seja, se eu retirar o O, se eu retirar o não, se eu retirar o R, o que acontece? O pô vai entrar nas regras das monossilábicas. Por quê?
porque ele é um verbo agora que termina em O. Então, aqui, ó, em polas, o acento é obrigatório da regra das monossilábicas. O acento em pô, o O e o R, não é por causa das monossilábicas, é por causa do acento diferencial. Então, de vez em quando, isso cai em prova, né? Ele pega o pô e pega o polas, por exemplo, e vai dizer que o acento é pelo mesmo motivo. E não é. Beleza? E aí, galera, eu queria chamar a atenção de vocês, ó. Só quem pode se confundir com a preposição é o verbo pôr. Então, vocês puderam perceber aqui, ó, que o verbo repor, depor, compor, impor, não é acentuado, né? Eles não são acentuados. Porque a galera quer colocar o repor e colocar o acento igual ao pôr. Não. Se tiver mais de uma sílaba, não é acentuado. Porém, né? Se colocar também o O, o A, o Os e o As, ó, o R sai. Se o R sai, eles vão entrar nas regras das oxítonas, né? Por isso que compor não é acentuado, mas compô-las é acentuado. Pô é acentuado, mas o acento diferencial, e o pô-las é acentuado, mas o acento de regra das monossilábicas. Pessoal, entendido isso? Então, eu coloquei aqui só mais específico, né? Mais uma explicação a mais, mas é tudo que eu falei no slide anterior. Em relação, pessoal, a esses acentos aí de que eu falei, e do por ser considerado de segunda conjugação. Alguma dúvida? Não, professor, pode seguir. Maravilhas, no capricho. Então, vamos lá. E aí, pessoal, o verbo, ele tem os seus elementos estruturais, né? Quais são eles? O radical, que a gente até falou aqui, vogal temática, que a gente também já falou aqui, o tema, ele também é muito fácil. O que é o tema? É quando o verbo, aliás, quando o radical ganha a vogal temática. Então, toda vida que tiver radical mais vogal temática, a gente tem o tema, tá? É o chamado tema. A palavra tema vem exatamente de temática, né? E as desinências. Então, temos que aprender isso. Radical, vogal temática, tema e as residências. Então, o que é, pessoal, o radical? É a parte imutável do verbo. Para que ela serve? Ela serve para dizer qual o sentido que o verbo tem. Então, se a gente analisar o verbo no infinitivo, se a gente tirar a vogal temática e o R, né? O que sobra é exatamente o radical desse verbo. O que sobra é o radical desse verbo. Exemplo, tem o verbo receber, ó. Se eu pego receber, retiro a vogal temática e retiro o R, então o que sobra é exatamente o radical. Combinado? Sim, sim. E aí, pessoal, outro conhecimento importante para concurso. Quando a gente fala de radical, nós temos que lembrar que existem a subclassificação de forma risotônica e forma arrisotônica. Riso, galera, em latim, o que é? Exatamente raiz radical. Então, o que é uma forma risotônica? É quando a tonicidade é dentro do radical. Então, se eu tenho um verbo, eu vou fazer lá a conjugação dele. E a tonicidade dele, ou seja, a sílaba tônica, está dentro do radical, o verbo é chamado de risotônico, tá? Então, o nome é esquisito, mas só quer dizer isso. Ou seja, ó, eu
compro, ó. Então, veja que está aqui o radical, né, ó. Eu vou, o verbo comprar, né? Verbo comprar, eu retiro o AR, vai até o R, né? Comprar, vai até o R, ó. Então, radical até aqui, ó. Radical até aqui. Então, veja que o O está dentro do radical. Portanto, aqui é uma forma risotônica, ó. Tu pensas, ó, do mesmo jeito. Eles vendem do mesmo jeito. Ele parte do mesmo jeito. Então, todas aqui são formas risotônicas. Agora, a riso, fora, não risotônica, ou seja, quando a tonicidade recai fora do radical. Então, cuidado, pessoal, não é a sílaba, tá? Porque se eu pegar a sílaba, ó, vai entrar, não, eu primeiro separo o radical. Quem é o radical? É compra, né? E aí eu vou ver, ó, que o compramos, ó, o A é a tônica. Portanto, está fora do radical. Se está fora do radical, é a risotônica. Ó. Vós pensais, ó, a risotônica. Vendeis, ó, a risotônica. Nós partimos, ó, a risotônica. Combinado isso? Tranquilo, né? Eu nunca tinha ouvido falar, não, mas agora eu aprendi. Pois é. Quando isso cai em prova, a galera não faz porque é difícil. Não faz porque nunca ouviu falar. Por isso que eu decidi fazer esse levantamento introdutório para essas classificações, vocês, na hora que for cobrado, caso seja, né? Você já fica sabendo. Deu para entender o bizu aí, né? Deu, professor. Show. E aí, eu já falei, mas só para especificar. Vogal temática. O que é a vogal temática? É a vogal que vem logo depois do radical. Para que ela serve, pessoal? Ela serve para indicar a qual conjugação o verbo pertence. E, importante, ela serve para preparar o radical, ó, para receber as desinências. Ou seja, você está analisando, descobriu qual é o radical, descobriu qual é o vogal temático, ó, o que vem depois é a desinência. Então, aqui, ó, no infinitivo, o R é uma desinência. Exatamente, desinência de infinitivo. Ó. Então, pessoal, a vogal temática tem 3 conhecimentos sobre ela. Primeiro, ela vem depois do radical. Ela, junto com o radical, forma o quê? O tema. Verbo, tema. Pronto, ó. Essas coisas que a gente tem que saber. Forma o tema. Ela vai indicar o quê? A qual conjugação o verbo pertence. Primeira, segunda ou terceira. E, finalmente, ela serve para quê? Ela serve para preparar, para ligar a desinência ao radical. Então, eu tenho aqui o verbo ó, adivinhar. Tiro o AR. Cadê o radical? Aqui. Adivinha, até o H. O A, vogal temática. Então, depois da vogal temática, ó, o que vem é desinência. É o que eu coloquei aqui, ó. Radical, mais vogal temática, desinência modo temporal. Por quê? Porque é o SSE, ó. Toda vida, pessoal, que indicar, anota aí, o SSE, eu já sei logo que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. E o MOS, desinência número pessoal. Por quê? Porque vai indicar o plural na sua
primeira pessoa. Vai indicar o plural na sua primeira pessoa. Então, essa é a estrutura básica de um verbo. Nós já falamos, né? Só para reforçar. Tema é exatamente a vogal temática, né? Quando se junta ao radical. Então, adivinharam, ó. Eu tenho aqui o radical, mais a vogal temática, forma o tema. Quereremos, ó. Verbo querer, né, ó. Verbo querer. Portanto, esse ezinho aqui vai ser a vogal temática. Portanto, quere é o tema. Pediras, ó. Pedir é o tema. Tranquilo demais, né? Então, no infinitivo impessoal, no infinitivo, né, ó, se eu tirar o R, eu tenho tema. Muito tranquilo também. E nós temos as desinências, como até nós já antecipamos. Existem de 4 tipos, né? O modo, tempo, número e a pessoa. Então, vão se juntar desinência modo temporal e desinência número pessoal. Então, pensavas, mexias, ouviras. Ó. É exatamente isso que a gente vai ver na outra aula, né? Vai ver de forma mais pormenorizada. Aqui, a preocupação é em relação às classificações, tá? Então, desinência, modo temporal, número pessoal. E aí a gente lembra, né, que o tempo é dividido em modos. Nós temos quantos modos? 3. Modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O que é que diferencia os 3? O indicativo vai ver o quê, pessoal? Quando eu tenho uma ação que é tida como real, como verdadeira. Sempre chove nesta época do ano. Ó. Então, eu não tenho nem dúvida daquilo que eu estou falando. Se eu não tenho dúvida daquilo que eu estou falando, o tempo, aliás, o modo é o indicativo. Se eu tenho dúvida, se eu trabalho com algo hipotético, se eu trabalho com algo duvidoso, nós temos o chamado modo subjuntivo. Geralmente, pessoal, aparece muito subjuntivo, ó, nas orações subordinadas, ó. Eu espero que ele mereça. Não pode ser, eu espero que ele merece, né? Não. Se aqui está no presente do indicativo, o outro verbo tem que estar no presente do subjuntivo. Como é o nome disso? Correlação verbal, que a gente vai trabalhar também na outra aula. Vamos ver qual verbo pode fazer par no período composto com outro verbo. Só alegria? Show, professor. E nós temos o imperativo, né, que vai dar ordem ou vai fazer um pedido. Como é que eu sei? O que vai mudar aqui é de acordo com a entonação, né? É o contexto que vai me dizer se eu estou ordenando ou se eu estou fazendo pedido. Outra coisa que a gente vai ver na próxima aula também é que o imperativo, pessoal, ele é um verbo derivado, né? Ou seja, ele vai derivar de outros verbos, tá bom? Por exemplo, o imperativo afirmativo, ele vai derivar de quem? Ele vai derivar do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Então, a gente vai mostrar na outra aula isso aqui bem direitinho para vocês, para ver como é que eu formo, para quando cair uma questão, a gente não ter nenhuma dúvida. E o imperativo negativo, ele vai ser derivado todo do presente, deixa eu botar presente aqui, ó, do presente, deixa eu ver se eu conserto aqui, do presente do subjuntivo.
Mas tu tem jeito, né? Só não tem jeito para a morte. Aí, ficou feio, mas ficou legal, não foi? Oi, tá ótimo, professor. Pronto. No presente do subjuntivo. Então, essas coisinhas, ó, esses pormenorzinhos, a gente vai deixar para a próxima aula. E, finalmente, vamos trabalhar muito na próxima aula também. O verbo é dividido em tempos verbais, né? Que a gente sabe. Presente, passado, futuro. Indicativo, eu tenho um presente. Não tem como dividir o presente, né? A mesma coisa do subjuntivo. Do indicativo, eu tenho um pretérito, mas eu tenho 3 pretéritos. Vamos ver a diferença entre os 3 também na próxima semana. Já o subjuntivo não, pessoal. O subjuntivo, é importante vocês saberem isso. Só tem um pretérito, que é o pretérito imperfeito. É exatamente aquele lance lá, ó, do SSE. Pegou o verbo que tenha SSE, eu já sei logo que eu estou falando do pretérito imperfeito do subjuntivo. No indicativo, nós temos 2 tipos de futuro. Futuro do presente, futuro do pretérito. Já no subjuntivo, não. Eu só tenho um, ó. Então, vejo que no subjuntivo, a gente só tem um tipo de cada tempo. Um presente, um pretérito imperfeito e somente um futuro. Peraí. Tranquilo? Então, são essas, pessoal, as informações básicas de preparo, né, para a aula da próxima semana, onde a gente vai falar de tempo verbal, vai falar de formação de verbo e vai falar também de correlação verbal. Mas eu achei que ficaria muito esticado a gente juntar esses 2 conhecimentos em uma aula só, né? Para a gente ter uma padronização de ideias, a gente decidiu fazer essa divisão aí. É melhor mesmo, porque aí a gente acaba nem fixando. Pronto, exatamente. Foi essa a minha ideia. Então, é interessante aqui, ó, dar uma revisadazinha nessas informações que a gente trouxe, nessas classificações, e aí, quando a gente for trabalhar a forma, digamos assim, mais pesada, a gente se concentrar só nela, porque aqui você já sabe. Só alegria? Obrigada, professor. Bom final de semana. Alegria. Deus abençoe. Eu que agradeço, Ana Paula, Neto. Geninha e doutora Kelvin. Tamo junto, viu? Massa. Tá, E vamos falar bem direitinho em relação à ideia lá da FGV. Deus vai nos honrar, em nome de Jesus. Vai sim.